Oi, pessoal, tudo bem? Bom, eu vim aqui falar um pouquinho sobre esse próximo exercício, a nossa quarta aula. É uma aula mais desafiadora, porque o intuito é soltar a mão mesmo, tá? Então, certamente vocês vão ter algumas novas dificuldades, mas é importante que a gente consiga lidar com essas dificuldades para ultrapassar esse limite, tá? Então, qual que é a minha proposta? Nós vamos ter uma imagem de referência, vocês vão fazer o traçado espelhando, ou copiando, ou olhando e fazendo. A minha intenção aqui não é de forma nenhuma ter o traçado perfeitinho, tá? E aí, na hora da pintura, é muito importante que vocês não olhem a imagem. Então, é um momento em que vocês vão lidar com as próprias referências para executar o trabalho. Então, a gente vai aplicar um pouquinho do que vimos de pele, um pouquinho do que vimos de sombra e um pouquinho do que vimos de contraste. E vocês vão reparar que eu não me atenho aos pequenos detalhes, porque o intuito aqui é trabalhar na escala macro. Então, é a gente pensar na arte como uma composição maior, né? Não necessariamente o rostinho perfeito, a boquinha perfeita, nada disso. Eu quero que a gente tente enxergar o todo, né? Enxergar tudo junto e pensar, bom, como eu vou criar equilíbrio para essa imagem. Então, não tem um rigor de cores, não tem um rigor de ordem de execução, apesar de que eu vou sugerir uma ordem, mas isso é uma coisa que tem que ser solto, tem que ser única, né? Cada um de vocês vai desenvolver de uma forma. Mas é um exercício extremamente importante, porque ele nos mostra a importância de explorar o tipo de pincelada. Então, com o mesmo pincel, em algum momento eu vou trabalhar com ele em pé, depois eu vou trabalhar com ele deitado, às vezes no mesmo traço eu vou fazer essa diferença, né, de grossura de pincelada. Eu quero que vocês percebam que em vários momentos eu tento fazer essa integração de cores, então deixar que uma cor entre na outra. O fundo ele entra como um elemento importante porque ele nos ajuda no contraste, como a gente viu nos demais exercícios. Então, na verdade eu quero entregar para vocês um repertório de liberdade, não é um repertório de aprisionamento, né? Que você tem que fazer aquilo do jeito que tem. Não. Eu quero que vocês se sintam livres. E para a gente se sentir livre, a gente precisa experimentar. E essa experimentação, ela não é uma só, não é duas. A gente precisa trabalhar isso, né, numa escala maior. Depois que esse curso acabar, quando vocês desejarem, né, aprimorar a técnica, isso tem que ser uma coisa contínua. Mas pelo menos para mim, na minha experiência, no momento em que eu me deixei ser livre, e eu tenho me deixado com muita frequência, eu percebo que o resultado ele é muito mais expressivo, ele é muito mais único, ele é muito mais forte, ele é muito mais impactante. Então, é isso que eu desejo para vocês. Esse é um exercício pensado para isso, tá? Então, não há um rigor para nada, né? A gente só vai se ater às técnicas básicas que nós já vimos. Então, os degradês, né? Luz e sombra, o que nós vamos deixar mais claro, o que eu vou deixar mais escuro. E isso é uma análise que você precisa fazer antes do exercício. Retira a imagem de referência da sua vista para que você possa criar uma independência para desenvolver essa prática, tá bom? Eu espero que vocês gostem, é um exercício muito gostoso de fazer e, inclusive, é uma forma de pintar até as outras imagens que a gente já vem trabalhando, né? É outro tipo de interpretação e isso é muito bom, isso é muito legal. Então, sintam-se à vontade para aplicar isso em outros exercícios. Lembrando que, ao final do curso, eu vou disponibilizar uma série de imagens de referência. Imagens que eu acho que são interessantes, né, para se testar a técnica. Então, vocês vão ter um banco de imagens que eu acho que é muito legal para que vocês possam estender o estudo mais para frente. Tá bem? Então, vamos à prática. Bom, meninas, começando o nosso exercício, eu já fiz o traçado, fiz aqui a mão livre, a intenção realmente não era, né, termos uma fidelidade à imagem, é um norte, tá? Então eu mexi também no rosto, minha intenção aqui é uma pintura totalmente livre, vocês vão ver
a forma como eu pincelo, o tanto que é diferente nessa prática. Então, olha só, eu tenho uma mão mais ágil, eu já estou marcando pontos de sombra e com água eu venho diluindo. Lembrem-se, as áreas aqui são menores, então a gente consegue ter uma expansão na pincelada de uma forma mais rápida, mais ligeira, né? Afinal de contas, preenche mais rápido também a área, já que ela é menor. Então aqui são esses pontos importantes de luz e sombra, que a gente já viu nos outros exercícios, e que ajudam, né, a criar volume aí na arte, na proposta da pintura. Reparem que eu vou trabalhar tudo que for pele, no primeiro momento, e a minha pincelada ela é mais extensa, olha para você ver, ela consegue alcançar mais áreas ao mesmo tempo, e eu vou e volto de uma forma mais dinâmica também. Então eu estou no rosto, já venho para o pescoço, a pintura fica toda mais úmida nesse primeiro momento. Olha lá, já vou para o braço, já vou trazer a referência da pele em pinceladas rápidas, ágeis. Reparem que eu não tenho um cuidado tão grande com os degradês aqui, apesar deles acontecerem, pois a junção dos pigmentos é feita por água, então é natural. E aí queria chamar a atenção, por exemplo, agora eu estou fazendo a mão, eu não vou definir, eu não vou detalhar, eu não quero, não é essa a intenção. Aqui a pincelada solta é como se eu estivesse fazendo um sketch. É isso que eu queria que vocês tivessem na mente, assim, como se vocês estivessem fazendo um rabisco. Eu acho que a ilustração de moda, ela traz essa carga que eu acho muito específica da área, que é essa cara de desenho rápido, de esboço. E eu gosto muito disso, é algo que eu acho que revela muito o desenho de moda. Então, vejam bem, aqui no cabelo eu alterno tons de marrom, grossuras de pincéis. Então, vocês estão me relatando que tem tido algum tipo de dificuldade com os cabelos, e talvez a alternância de pincéis resolva, vocês terem aí espessuras diferentes de linhas. Nesse caso, a gente tem um certo movimento, então é importante que eu respeite esse movimento, ele não precisa ser igual, porém, eu acho importante que a gente mostre a intenção do movimento, isso é sempre importante, tá bem? Então, o que a gente precisa ter, claro, nas etapas da pintura, independente se elas são mais orgânicas, mais rápidas ou mais delicadas, são as camadas, isso é muito importante. Então, o que eu queria que vocês pensassem? Reparem aqui, a gente fez uma primeira camada de pele, uma primeira camada de cabelo, faremos uma primeira camada de roupa, mas eu preciso, depois de seco, retomar a pintura do início. Então a gente sempre retoma os caminhos. A aquarela é feita de idas e vindas, ok? Então reparem aqui a forma como eu vou trabalhar o pincel, o meu gestual, tá bem? Já na blusa, esse é um exercício que se assemelha um pouco ao anterior, porque a gente vai explorar um pouco da claridade do branco, tá bem? Mas vejam bem, as primeiras pinceladas são mais estruturadas, ou seja, elas têm mais pigmento e elas já direcionam a algum certo movimento. Essa blusa ela tá amarrada, na cintura, então é natural que as dobras do tecido vão se encontrar no nó que é feito ali no meio. Por isso já é importante assumir essa condição e conduzir o olhar para esse mesmo ponto.
Outro recurso que eu volto a usar aqui é o fundo, a contraforma, ressaltando a forma original. Então, eu estou usando aqui um roxo bem escuro, pinceladas que vão transitar entre molhadas e secas. Vocês podem ver que tem algumas texturas um pouco mais porosas ali. E ainda com esse fundo úmido, olha só, eu venho fazendo a bolsa, né? Que ela está carregando como se fosse uma carteira. E essa carteira vai ter alguns pontos de contato com esse fundo, intencionalmente, tá bem? Então, a gente quer que haja uma mescla. Então, importante pensar e planejar a pintura, mesmo que seja segundos antes, mas sempre com um pensamento de gerar equilíbrio, gerar movimento e, naturalmente, um resultado muito mais expressivo. A calça, gente, também revela o movimento, ela está caminhando. Então, as sombras iniciais, né, esses traçados que são um pouco mais, essas manchas que são um pouco mais fortes, elas têm que estar sempre conduzindo o nosso olhar para esse movimento. Então, eu tenho uma perna que está mais para trás, outra que está mais para frente, e isso tem que se evidenciar nessa sombreado, né, nessa forma inicial. E agora vamos tentar enxergar o macro, enxergar o todo. A gente tem já uma forma mais bem definida, no entanto, os contrastes eles vão desaparecendo à medida que a pintura vai se uniformizando. Então eu faço a pele, cabelo, roupa numa camada muito similar e perde o contraste. Isso me obriga a retomar o volume, reforçando áreas específicas. É o que a gente vai ver agora.
cabelo é sempre peculiar. O que a gente precisa entender? O cabelo, assim como as demais áreas de uma ilustração, tem pontos escuros, pontos claros, tem movimento, tem textura. Então, a gente já fez uma primeira camada mais suave e o que eu preciso fazer agora é diferenciar esses tons, né? Que cor é esse cabelo que está mais próximo da nuca, que está mais intenso, mais denso, e que cor é esse cabelo que está mais externo, né? Então, o que eu vou fazer agora é tentar escurecer um pouco esse cabelo nas áreas em que eu considero mais escuras, né? Com o tom que eu vou trabalhar aqui, eu tô até já reforçando um pouquinho do rosto. O que é isso, gente? Aqui são simplesmente linhas de esboço. É isso que eu queria que vocês pensassem, né? Nesse caso específico, a gente vai assumir um pouco desse lugar da linha, ao contrário do que a técnica tradicional de aquarela aplica. Por quê? Porque o croquis tem essa característica, né? A ilustração de moda ela permite esse movimento e essa forma de intervenção. Não sempre, mas em algumas situações sim. Eventualmente eu até trabalho com a caneta nanquim. No final da pintura eu venho com ela trazendo um rabisco assim, em cima das coisas, né? Fio de cabelo, textura das roupas, enfim, são muitos recursos na verdade, tá? E o que eu gostaria aqui não é que vocês seguissem um passo a passo, mas é que vocês assistissem essa aula e tentassem entender que existe uma dinâmica de movimento, existe uma dinâmica de liberdade, né? Então, cada um vai ver a forma e vai entender a forma como pinta e como deseja mostrar esse movimento. Aqui, vocês conseguem ver agora essa parte do cabelo de uma forma mais marcada aqui. Então, um tom bem mais escuro que também evidencia o rosto para fora, né? Eu consigo trazer volume, então, assim como o lado de cá, que eu também vou reforçar alguns fios. E aí, eu volto a falar sobre a grossura do pincel. Experimentem 2 tipos de pincéis para criar as texturas do cabelo, para vocês não ficarem numa linha só. Ou explorem o pincel tanto em ponta quanto mais deitado no papel. Isso tudo ajuda a criar uma dinâmica mais orgânica, que é o que a gente precisa no caso de cabelo.
Então, chegamos à parte das texturas, onde já nos direcionamos para o final desta prática. Na blusa, que para mim, nessa ilustração, talvez seja a peça mais complexa pelo movimento, pela textura, né, a estampa que ela tem, que são linhas. Então, se atentem para o movimento das linhas. Antes de começar a ilustração, analisem a imagem de referência. Então, aqui vocês vão reparar que as linhas, elas são feitas, né, em direções diferentes, dependendo da região onde elas estão na blusa. E olha que bacana, essa manga da esquerda, ela não tem nenhuma linha que a defina, né, que fecha a manga. O próprio fato da estampa estar ali, aquela série de linhazinhas contínuas, elas já fazem o nosso olhar completar a imagem. Isso é uma forma de explorar a pintura e o papel muito bacana. Então, vamos tentar sempre entender esses recursos e aplicá-los, tá? Bem, pessoal, e aí estamos na reta final. Aqui eu tenho um tom bem escurinho, que pode estar puxado ali para o roxo, para o marrom do cabelo, enfim, vocês vão escolher. Retomando e reforçando a ideia do sketch, tá? Como se eu estivesse, né, rabiscando aqui alguns pontos, linhas específicas, mas de uma forma muito sutil, muito leve. Mas olha como que faz diferença. E traz movimento, traz presença para essa arte. A cor mais escura, ela me permite criar mais volume em alguns pontos específicos da pintura. Então, basicamente é isso. Estamos chegando ao final dessa prática. Eu espero que vocês consigam soltar a mão. Se não se sentirem confortáveis, refaçam. A cada prática nós temos uma nova oportunidade de aprender, aprimorar e evoluir. Até a próxima aula!